Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos prosseguir hoje o conteúdo do nono ano em cima do fato histórico em relação à Constituição de 1988, não é isso? A Constituição essa que é chamada Constituição Cidadã. Ela vai trazer para o Brasil uma nova roupagem e vai trazer um norte a ser seguido, não é? Porque nós tínhamos a Constituição cheia de emendas por conta do ato institucional. Os atos, não é? São 17 ao todo que são instalados, impostos durante a ditadura militar, e agora o Brasil, com o processo de redemocratização consolidado, a eleição, mesmo que de forma indireta, de um civil, a obrigatoriedade da existência dessa Constituição. E a gente vai observar as características, vivenciar as características dela, e logo em seguida nós já iremos adentrar as eleições de 1989. Aí sim teremos condições, a população brasileira vai ter a oportunidade de escolher por via eleitoral e direta o seu governante, não é? Pois bem, o foco nosso aqui vai ser Constituição, o governo, as eleições de 89, o governo Collor. Nós já mencionamos também algo em relação aos planos econômicos que foram executados durante o governo de José Sarney. Os 4 planos econômicos não vão fazer com que a economia brasileira possa estar em outro nível, em outro patamar. Não, o Brasil vai estar mergulhado numa crise econômica, numa hiperinflação, num resultado de recessão. Os salários não, mesmo com o gatilho salarial, os salários não produzem, não conseguem atender a demanda de compra, né? Comprar os produtos com aquele salário não tinha condições para isso, e a economia brasileira estava num lamaçal, numa crise gigantesca. Pois bem, convido vocês para abrir o nosso livro na página 309. Diz assim: na história brasileira, não é? Na história brasileira, a Constituição de 88 foi a que mais sofreu emendas. Foram 80. É um número considerável para uma Constituição. Ser motivos de emendas, de ajustes. E nós temos hoje, não é, a utilização de medidas provisórias que têm um certo prazo de validade, mas ela, de certa maneira, juridicamente, ela sobrepõe aquilo que está exposto na Constituição. E ainda temos uma outra prerrogativa jurídica, que é a PEC, que é o Projeto de Emenda Constitucional. Foram 80 emendas, né? Bem como 6 emendas de revisão. Como destaque maior, nós vamos verificar a participação do Poder Judiciário e a criminalização de qualquer ato contra a liberdade individual e coletiva. Qualquer ato que poria em risco a liberdade individual ou coletiva era motivo de criminalização. Em outras palavras, essa Constituição serviu para romper de vez com a ditadura militar e reabrir de forma consistente a política brasileira. De fato, romper com a ditadura militar, marcar um espaço de que agora é um processo de evolução e consolidação da nossa redemocratização, e que seria uma nova era, um novo período. Os principais pontos da Constituição de 88 foram: determinação das funções de cada parte da federação, atribuindo deveres e responsabilidades à União, estados, municípios e Distrito Federal.
Então, cada componente de cada parte da federação tem os seus direitos e responsabilidades. A União, os estados, a União, União Federal, Governo Federal, os estados membros, né? Os municípios e o Distrito Federal, que é Brasília. Todos eles com suas funções, com suas obrigações, com seus deveres para com o cidadão daquela localidade. Outro item, outro ponto da Constituição de 88 é a reafirmação da divisão de poderes em poder executivo, legislativo e judiciário, com suas funções e autonomias. Nós temos mais itens aqui, mais pontos importantes da Constituição de 88, já na página 310. Saímos da página 309, indo para a página 310. Temos aqui estabelecimento dos instrumentos de defesa permanentes e para crises. O estado de defesa, o estado de sítio, Forças Armadas e segurança pública. Segurança pública. Essa segurança pública aí, via de regra, para os Estados-membros, né? Cada um vai ter a sua secretaria, obrigatoriamente. A Constituição manda isso, ter sua secretaria estadual. Outro item, criação de um sistema tributário dividindo as cobranças aos entes federativos, né? Dividindo as cobranças entre a União, os estados e os municípios. Outro item importante, estabelecimento do sistema financeiro nacional. Políticas urbanas, agrícolas, bem como a reforma agrária, que nunca foi realizada efetivamente. Ela foi muito falada, não é? O sonho, o desejo de ser implantada a reforma agrária. Mas do sonho, a teoria para a prática, há uma distância considerável. Pois bem, e ela não foi realizada, ela não foi feita, a reforma agrária. Definição das responsabilidades dos entes federativos para a obrigatoriedade do financiamento e estruturação da educação. Não é? Outro item, asseguramento da liberdade religiosa, afirmando ser o Brasil um Estado laico, portanto, sem uma religião oficial. Estado laico significa Estado livre. Tá bom assim? Um outro item, estabelecimento de princípios como o direito de ir e vir, ponto e vírgula, liberdade política e de expressão, respeito à formação étnica do povo brasileiro, entre eles os negros, os indígenas e os brancos, maior participação social e política da mulher. Veja que isso é uma prerrogativa da Constituição de 88 e somente nos últimos anos, né, nas últimas eleições, tornou-se maior a quantidade de mulheres participando da política. Né? Há pouco tempo, há 2 eleições para cá, vamos supor, de 2018 aumentando, 2016, 16 e 18, aumentando em nosso país essa participação política das mulheres. O que é muito pouco ainda. O número ainda é muito baixo em relação à quantidade de mulheres que temos no nosso país. Inclusive, nós temos mais mulheres do que homens. A afirmação de uma cidadania inclusiva por meio da confirmação das liberdades individuais, da garantia da inviolabilidade do domicílio, ou seja, o domicílio é inviolável, ninguém pode entrar sem um mandato judicial em qualquer casa, não é?
do ponto de vista jurídico, para fazer investigações, para fazer averiguações, juridicamente, só pode adentrar a casa de alguém com mandado, autorizando isso. E sigilo de correspondência. Liberdade de consciência. Veja como a Constituição Brasileira de 88 ela tem aspectos muito positivos, né? Liberdade de consciência religiosa, filosófica e política, e o direito à ampla defesa completam o conjunto de liberdades garantidas ao cidadão a partir de então. A grande inovação fica por conta da criminalização do racismo, não é? O racismo é crime. Do reconhecimento da autonomia jurídica dos povos indígenas e do tombamento constitucional das comunidades quilombolas. Então, nós vemos aqui que ela vai começar a punir os atos racistas e de preconceito contra os negros e contra os índios. E dessa forma nós fechamos o conteúdo em cima da Constituição de 1988. Dito isto, nós chegamos ao ano de 89, ano de 1989, que é o ano em que o retorno das eleições diretas para presidente do Brasil, 89. E em 89 nós temos a presença de figuras interessantes nessa tentativa de chegar à presidência da República. Nós temos a figura políticos como Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos a figura de Leonel Brizola também se candidatando, são esses candidatos que eu estou mencionando agora, Leonel Brizola, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Enéas Carneiro, e um candidato chamado Marronzinho, Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. Tínhamos esses nomes. E a eleição se deu de uma forma... O resultado, aliás, se deu de uma forma surpreendente. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o candidato Fernando Collor de Mello, até então um jovem que havia passado pelo governo das Alagoas, conseguiu uma ascensão política muito forte, num curto espaço de tempo, com o slogan de caçador de marajás, ou seja, caçador daqueles privilegiados que estavam no governo, no estado de Alagoas, recebendo altos salários. Então, ele foi lá, enfrentou esse grupo e ganhou fama nacional, com matérias sendo veiculadas nos telejornais, em programas com alta audiência durante o final de semana, durante o domingo. Então, isso vai fazer com que esse nome, Fernando Collor, ganhe uma ascensão, uma força muito grande, principalmente das alas conservadoras do Brasil. E, por outro lado, um candidato com essa ala conservadora, com um viés mais de direita. E surge, por seu lado, à esquerda, com seus candidatos, com os dois mais fortes candidatos, que era Lula e Leonel Brizola. Lula, sindicalista, ligado ao Sindicato Metalúrgico do estado, da capital não, da cidade de São Bernardo do Campo, que fica na Grande São Paulo, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores na década de 80, no início da década de 80, melhor dizendo, pernambucano do nascimento, mas com a família, com milhares e milhões de nordestinos, foi morar em São Paulo com a possibilidade, a busca de melhores condições para a sua família. Então, a mãe os levou para lá, para São Paulo. E o outro candidato de esquerda,
esse com a velha tradição esquerdista, gaúcho de nascimento, foi governador do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio de Janeiro, e com a vasta experiência, eu lembro que eu citei o nome de Leonel Brizola durante a aula a aula que falamos sobre o governo de João Goulart, que ele era cunhado de João Goulart. O João Goulart, que foi deposto do poder em 64. Pois então, tínhamos esses nomes, tinha Ulisses Guimarães, que participou da Constituição, presidente da Constituinte, Mário Covas, paulista, com uma experiência também através da política no estado de São Paulo, no recém-criado PSDB, Enéas Carneiro, do Prona, um médico, advogado, muito inteligente, tinha um pouquíssimo tempo no programa eleitoral, chamado Guia Eleitoral, como você queira, horário eleitoral, como você queira chamar. E havia essas disputas, esses candidatos, e tivemos o primeiro turno das eleições. O primeiro turno das eleições, tivemos um candidato, que era Fernando Collor, tomou a dianteira, né? Foi eleito, não foi eleito, ficou em primeiro lugar durante o primeiro turno, ele ficou em primeiro lugar, e o segundo lugar foi uma disputa severa, voto a voto praticamente, entre Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, e Leonel Brizola. Não é? Ficou uma expectativa muito grande para o resultado das eleições. Naquele momento, as eleições eram realizadas através de papel e demorava-se um pouco para sair o resultado, né? Eu me lembro que a gente dizia que eu escutava as coberturas das emissoras de rádio dizendo os escrutinadores. Vocês não ouviram mais esse termo, né? Escrutinadores são aqueles que estão contando os votos. E era uma contagem emocionante. A cada 1 hora, 2 horas, abria-se uma urna e era feito a contagem desses votos, o voto de papel ainda. E para o segundo turno foram Fernando Collor de Mello, pelo PRN, e pelo PT, junto com o PSB, que fizeram essa aliança, foram Lula e José Paulo Bisol para o segundo turno. E a vitória coube a Fernando Collor de Mello em 1989 e ele vai assumir em março de 1990. Na página 310, nós temos a seguinte situação, o subtítulo que fala assim: o governo de Fernando Collor de Mello, o início do neoliberalismo no Brasil. Esse neo significa o quê, professor? É sempre importante saber o significado dos termos, né? Esse neo significa novo liberalismo, ou seja, cada vez menos participação do Estado na economia e cada vez mais o mercado ditando as normas. Pois bem, temos assim, o governo de Sarney passou por muitas dificuldades econômicas, o que acabou deixando uma herança difícil para seu sucessor. Embora o Brasil tenha avançado no campo da política com a elaboração da Constituição de 88, no plano econômico a inflação era altíssima, chegando a 1.800% ao ano, a dívida com o FMI estava em bilhões de dólares e havia forte recessão. Dessa forma, o primeiro governo presidencial com representação civil não alcançou os objetivos que prometera impor, que prometera cumprir. O medo do retorno dos militares ao poder ainda tomava conta da sociedade brasileira. É verdade, ainda tomava conta.
Tinha-se um suspense no ar, que exigia o cumprimento da Constituição em relação às eleições diretas, para que o povo finalmente, após mais de 20 anos, escolhesse seus representantes sem intermediários. De certo, na página 311, a única coisa que se podia afirmar em relação ao panorama eleitoral brasileiro era que José Sarney não poderia mais ser presidente. De fato, não poderia, pois não existia ainda a reeleição. Hoje existe a reeleição, que foi uma medida tomada a partir do ano de 97. Foi uma lei aprovada em 97, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que há uma polêmica, não é, em relação a essa reeleição, de que forma ele conseguiu maioria no Congresso para aprovar a reeleição. No momento adequado, eu irei me aprofundar um pouco sobre essa questãozinha aí. Tá bom assim? O quadro, dessa forma, passava a ficar mais complexo e imprevisível, uma vez que o brasileiro havia perdido o costume de participar de eleições devido à ditadura militar. Também não estava mais acostumado com o pluripartidarismo, uma grande quantidade de partidos. Durante um bom período, nós ficamos sem opções, ou era um ou era outro, ou é contra o governo ou a favor do governo. Agora não. Agora vamos ter o pluripartidarismo. Eu citei somente uns 7 a 8 candidatos aqui, mas tinham mais candidatos. Eu citei os mais importantes, os que mais chamaram a atenção. 22 chapas presidenciais se candidataram, mas a polarização ficou entre duas: Fernando Collor de Mello para presidente e Itamar Franco para vice, pertencentes ao Partido da Renovação Nacional, um partido recém-criado, sem nenhuma base teórica, sem nenhuma base ideológica forte, não tinha. Disputavam contra a chapa formada por PT e PSB, com Luiz Inácio Lula da Silva, que foi para o segundo turno, e José Paulo Bisol para vice. As eleições prometiam ser bastante acirradas. E o apoio da mídia brasileira a Fernando Collor passou a ser determinante. Aquilo que eu disse, né? A mídia deu um apoio grande a ele. O aspecto jovial, não é? Agradava muito no aspecto da beleza das mulheres, e isso fez com que um percentual da população o visse com muito bons olhos, né? Com muito bons olhos. Então, a chegada dele ao poder, né, mediante a mídia apoiando, como eu falei no início da aula, o caçador de Marajás, ele obteve a vitória, não é? E governou o Brasil de 90 a 92. Epa, tem um senão aí, né, professor? Até 92 significa que ele, nesse momento aí, o mandato brasileiro de 4 anos, ele não foi até o final do seu mandato. É verdade, não foi até o final do seu mandato. A gente vai adentrar nas próximas aulas como foi essa chegada dele, esse fato do governo dele não ter chegado ao fim, né? Ele sofreu um processo que eu vou citar nas próximas aulas. A chapa formada por Lula, que ainda tinha participação do PCdoB e do PCB, este no segundo turno, deixava a sociedade, mais especificamente a classe média, temerosa em relação ao possível golpe comunista e de um ex-metalúrgico na presidência. Dessa forma, a figura de Fernando Collor de Mello se fortaleceu com o apoio da imprensa, fazendo, inclusive, surgir a alcunha atribuída a ele, o caçador de Marajás. Esse comportamento tendencioso foi decisivo para Collor conseguir os votos dos indecisos. Outro fato abalou mais a candidatura de Lula foi o sequestro
do empresário Abílio Diniz, então dono da rede de supermercado Pão de Açúcar. Os sequestradores apareceram com a camisa da campanha de Lula, fato que foi explorado pela mídia, não é? A suspeita de que os sequestradores foram obrigados pela polícia a usarem as camisas. Deu para entender a situação? No primeiro turno, Collor teve 28,52% dos votos e Lula teve 16% dos votos válidos. A eleição foi, então, para o segundo turno, quando Collor obteve 53% dos votos válidos e Lula 46%. Collor 53% e Lula 46%, quase 47%. Não é? E a implantação agora do neoliberalismo durante o governo de Collor. E também medidas econômicas, planos econômicos que não iriam dar certo. O plano Collor 1, plano Collor 2 e o plano de Marcílio Marques Moreira, ministro da Fazenda, já um pouco antes do impeachment de Collor. Então, tínhamos uma situação dessa forma. O neoliberalismo seria implantado. O governo tenta uma saída para a crise econômica com o mesmo remédio em relação ao remédio de Sarney. Planos econômicos, aqui e ali com um pouco de diferença. Inclusive, o que é pior, vai haver o confisco do dinheiro, que a gente vai citar de forma mais profunda nas próximas aulas. O confisco da poupança que o governo vai fazer. O governo Collor, que tem a liderança na parte econômica, na parte da Fazenda, de Zélia Cardoso de Mello. Vamos aqui na página 312, que diz assim: o neoliberalismo brasileiro. O planejamento econômico de Collor cumpriu, pelo menos inicialmente, a ideia de implementar um modelo neoliberal. Sendo assim, as primeiras ações tinham a ver diretamente com o corte de gastos públicos, a demissão de funcionários públicos e a privatização das empresas brasileiras, abrindo a economia para o fluxo do capital externo, principalmente o capital norte-americano. No início do processo para o fim do monopólio estatal sobre a Petrobras, permitindo a exploração do petróleo por empresas estrangeiras. A concessão para a exploração do sistema de transporte no Brasil por empresas privadas e a privatização de empresas nacionais. A gente observa aí que início do fim do processo do monopólio estatal da Petrobras e também a privatização de empresas nacionais. Que nessa situação, nessa ideia, não é, nessa construção de um Estado neoliberal, vai ter como prioridade a venda de empresas estatais, para que o Estado tivesse cada vez menos responsabilidade, menos aquilo que causava um peso nas suas finanças. Então, o governo começou a vender determinadas empresas estatais. Tá ok, pessoal? Na próxima aula nós vamos aprofundar isso, os planos econômicos e os motivos que levaram Fernando Collor de Mello a enfrentar um processo de impeachment, ou seja, impedimento. Tudo bem? Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.